Muito bem. Eu vou ler um texto bíblico aqui, falando sobre a armadura de Deus. E Paulo é muito enfático, e quando ele escreveu aos Romanos, ele estava enfrentando um problema com a igreja neste período, a igreja de Éfeso. Desculpa, os Romanos não, Éfeso, tá? Só corrigindo aqui um vacilo. A igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso. Então, na carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante, Paulo fala da armadura de Deus. É isso mesmo. A armadura de Deus é um texto muito conhecido, é um texto que você, estudando ele, você encontra vários significados. Você consegue, dentro desses versículos aqui, dessa perícope, encontrar muitas lições para o dia a dia. E eu quero ler aqui com vocês rapidamente, nesses últimos minutos aqui que a gente ainda vai ficar. Eu gostaria de trazer aqui algumas lições a respeito desses versos aqui de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, o verso 10, começando ao verso 10. Então aqui o trecho, a perícope, ela vai até o verso 20. E nós sabemos aqui que homens de todos os tempos utilizaram dessas palavras para poder se prevenir contra os ataques de Satanás. E aqui Paulo diz o seguinte, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar de firme contra as ciladas do diabo. Aqui Paulo, no verso 11, ele é muito enfático para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. É que o crente, eles têm que estar revestido de toda a armadura de Deus. Ele aqui faz alusão à armadura de Deus, como a armadura de um soldado. Muito conveniente, né, para o público que Paulo estava escrevendo, e nós podemos mesmo assim ainda trazer ao contexto atual para que possamos tirar lições preciosas deste texto para a nossa vida. Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. E nós lemos e sabemos pelas profecias bíblicas que Satanás nos últimos dias ele ia aumentar a força do seu poder para poder enganar, se possível, os escolhidos. E quando a gente fala de engano, o próprio nome já diz, a palavra já diz, é engano, é coisa que são feitas que nós não percebemos, mas mesmo assim estamos sendo enredados para o mal por causa disso. E Paulo no verso 11 ele já começa com um conselho. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para estarmos protegidos contra a cilada de Satanás, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E Paulo, então, continua a sua explanação e ele explica quais são as ferramentas ou as partes desta armadura em que ele se refere. E ele fala assim no verso 12. Ele lança, na verdade, um argumento no verso 12. Diante do pedido, diante do conselho que ele dá no verso 11, ele fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui Paulo está falando sobre forças sobrenaturais. E como nós sabemos, forças satânicas. Satanás em operação através das coisas, através da natureza, através de homens, para poder enganar as pessoas e levá-las à destruição e à perdição. É por isso que Paulo diz que é necessário que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Então imagine você, um ser humano de carne e osso, travando uma luta com algo sobrenatural. Quando esses seres foram expulsos do céu, e a gente vê isso acontecendo ali no livro de Apocalipse, onde diz assim, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também o dragão e os seus anjos pelejaram, só que não achou lugar deles no céu, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Então com ele
muitos anjos. E esses poderes, esses anjos, eles estão em operação para destruir as famílias, destruir a vida das pessoas. E Paulo diz então, para que vocês sejam protegidos dessas forças sobrenaturais, é necessário que vocês se revistam de toda a armadura de Deus. E ele continua aqui no verso 13. Portanto, então, façam isso, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Na verdade, Paulo aqui faz uma repetição do que ele já havia citado, com alguns elementos a mais, no verso 11. No verso 11 ele diz, revestivos da armadura de Deus. No verso 13, ele enfatiza mais uma vez, tomai a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau. E ele já leva aqui o texto para o âmbito pessoal, da minha vida e da sua vida. E aqui ele diz assim, ele continua dizendo, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestivos da couraça da justiça. Verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o verso 17 diz assim, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Eu quero aqui fazer abrir uma pequena parêntese aqui. Nós sabemos que lá no deserto da tentação, Cristo usou a espada do Espírito para vencer Satanás. Ellen White comenta que quando o anjo se aproximou dele, ou seja, Satanás se aproximou dele, ele não o reconheceu. Mas no momento em que Satanás começou a lançar os seus argumentos, ele percebeu que não era um anjo enviado de Deus. E com a espada do Espírito, como está escrito, Cristo rebateu as tentações de Satanás e saiu vitorioso desse momento. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ele fala aqui também do poder da oração. Então nós não só devemos orar, mas nós devemos também interceder pelos nossos amigos, vizinhos, filhos, parentes, seja lá quem for que você esteja orando. Ele diz assim, orai em todo o tempo. E o verso 20, verso 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer ser conhecido o mistério do Evangelho. Paulo ele se inclui nesse grupo dos que precisam ser revestidos da armadura de Deus. Porque assim como nós, assim como outros, assim como qualquer cristão, Paulo também entendia a necessidade de buscar a Deus, de se revestir com a força de Deus, para que ele pudesse vencer os enganos que Satanás lançava em seu caminho. Então, irmão, a lição que nós podemos tirar desses versos, não é simplesmente saber o que temos que fazer. Porque é muito fácil ler esse texto e perceber aqui o que se pode fazer. Mas difícil mesmo é entender em que área da sua vida você precisa de Jesus. Em que área da sua vida Satanás ele tem mais força. Como Satanás tem procurado enganar você nesses dias, ou nos dias da sua vida, nos minutos em que você vive, quando você acorda até o momento em que você vai deitar. Essa é a questão-chave. Paulo deu um conselho a esses irmãos em Éfeso, e essas palavras ecoam pelo tempo e chegam até nós como alerta para podermos olhar para a nossa vida, para dentro de nós, e buscar em nós aquilo que nos faz mal, aquilo que dá a oportunidade de Satanás lançar a nossa vida por terra, ou lançar aquilo que sabemos ou que somos por terra. Então essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque enganoso é o nosso coração, já dizia o profeta, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Davi, sabendo disso,
clamou a Deus da seguinte maneira: vê em mim, ó Deus, se há algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Então, ou seja, a nossa maior súplica, o nosso maior cuidado deve ser com aquilo que somos. Na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Devemos olhar para dentro de nós e buscar em nós, com oração e súplica, aquilo que tem nos afastado de Deus. E essa é a lição que eu gostaria de tirar desse texto. O que tem te afastado de Deus? Eu quero dizer para você que não importa o seu status, não importa onde você está na sua caminhada cristã. Nós somos humanos e sempre teremos um ponto fraco. E esse ponto fraco se chama pecado. Porque todos nós somos pecadores. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E Deus nos dá um alerta. Nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestes. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, eu concluo essa mensagem dizendo para você o seguinte: hoje você deve vestir a armadura de Deus. Vestir a armadura de Deus para se proteger. Mas não só isso. Você deve saber qual é o seu ponto fraco. Qual é o ponto em que Satanás tem tido poder e força na sua vida? Essa é uma resposta que só Deus sabe e só o Espírito lhe dará força, entendimento, compreensão para que você resolva isso. Porque o engano se dá a partir do momento em que nós nos esquecemos, ou a partir do momento em que nós não estamos alerta. Então, que Deus te abençoe nesse sábado e que você possa entender que vestir a armadura de Deus é importante, mas mais importante ainda é saber em que parte do seu corpo Satanás está atingindo com os seus dardos inflamados, conforme a gente leu no texto aqui. Peça oração e sabedoria a Deus para que Ele possa lhe mostrar essas coisas. Eu tenho certeza que, como Paulo entendia, como Paulo sabia das suas fraquezas, nós também devemos conhecer as nossas fraquezas diante da força do inimigo. Não estou aqui enaltecendo ou favorecendo os poderes, os principados, as forças de Satanás. A Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é simples, é contra forças sobrenaturais. Mas aqui está a nossa esperança. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, que Deus abençoe nesse sábado, que lhe dê muita saúde, vida espiritual. E a minha oração nessa noite é para que você encontre e se proteja daquilo que é mais fraco, daquilo que tem lhe causado mais dano, porque é aí que Satanás irá trabalhar. Entenda isso e você será feliz. E que Deus te abençoe. Tenha um feliz sábado com a companhia do Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém.